Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, vamos estudar um tema muito importante, o sábado e a lei de Deus. Olha só, em Mateus capítulo 5, versículo 18, diz assim: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a gente vai estudar esse texto em um contexto de toda a semana, justamente falando sobre isso, o sábado e a lei de Deus. Qual é a referência? Será que o sábado foi mudado e tudo mais? Na parte de domingo fala da introdução, diz assim, olha, o sábado sempre foi um assunto muito debatido no mundo cristão. Há aqueles que dizem que sua guarda é necessária e biblicamente correta. Por outro lado, há aqueles que insistem que Cristo, ao morrer na cruz, aboliu a lei, especialmente o sábado. Muitos dizem que não estamos mais presos às tábuas de pedra e leis escritas, mas sim sob uma nova lei de Deus, maior e espiritual. As pessoas tentam argumentar contra o sábado e de muitas maneiras diferentes. Diz mais, a questão é, se você guarda o sábado, saiba que um dia sua crença nesse mandamento será questionada. Por isso, é necessário conhecer e estudar o máximo possível a respeito das crenças fundamentais que nós guardadores dos sábados defendemos. O objetivo principal da lição dessa semana é justamente isso, apresentar as verdades ensinadas na Bíblia com respeito à guarda do sábado. Já na parte de domingo, olha só que interessante, estudando e aplicando. Jesus não veio à Terra apenas para nos salvar. Você sabe disso, né? Jesus não veio à Terra apenas para nos salvar. Satanás havia feito uma acusação muito grave contra Deus, dizendo que não era possível obedecer às leis divinas. Cristo mostrou por sua vida e exemplo que o inimigo estava errado. E uma coisa interessante, quando você vê o texto de impacto, o texto da lição, o texto-chave, Mateus 5, 18, Jesus fala assim, olha, em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o objetivo principal é mostrar justamente isso. O que é que acontece? Diante desse cenário, imagina você se deparar diante de uma pessoa que fala e questiona que o sábado não é mais para ser guardado. Eles usam alguns argumentos, principalmente eles falam que o sábado foi dado para os judeus. Que texto a gente deve usar? Como é que a gente deve argumentar? Sempre lembrando, respeitando sim a crença um do outro, mas defendendo aquilo que você acredita. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24, diz lá que a gente deve defender a nossa fé com brandura, com mansidão, respeitando sempre ao outro, mas defendendo a fé descrita na palavra de Deus. Mas olha só, alguns argumentos que falam que o sábado foi dado para os judeus. Como é que a gente prova isso? Na verdade, se você for pegar a Bíblia, você vê que de forma alguma a Bíblia apresenta que o sábado foi dado para os judeus. Quando você vai para Marcos capítulo 2, versículo 27, diz que o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem e não por causa dos judeus. Argumentos esses que ele usa, lá em Êxodo capítulo 20, foi a primeira vez que foi ditada, falada ali a lei de Deus. A lei de Deus ela é eterna, ela existe desde o princípio. Mas tem uma coisa interessante, ele se esquece que lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, foi a primeira vez que dois seres guardaram o sábado, juntamente com Cristo. Ao término da criação e ao sétimo dia, Deus descansa nesse dia, dá o exemplo para o ser humano. Por isso de Marcos 2, 27, que fala que o sábado foi feito por causa do homem. Então olha só que interessante, por que Deus disse que o sábado foi feito por causa do homem? Deus ele já sabia que o ser humano precisaria de um dia de descanso, de repouso. E esse dia ele deveria ser unicamente voltado para o Criador, onde ali a gente recarregar as nossas baterias com o Criador, temos um encontro especial com Ele. Então são alguns argumentos. O sábado não foi dado para os judeus, de forma alguma. Lá em Gênesis, os judeus nem existiam, porque até então os judeus só surgiram depois ali de Judá, né? Que surgiu ali a tribo dos judeus e tudo mais. Mas vamos lá. Uma coisa interessante, e já me chegaram também a questionar, tive uma certa conversa com respeito da Bíblia, e justamente com esse tema, com um rapaz de outra denominação, e ele me falou que o sábado foi abolido, e ele mostrou um texto para mim, que é de Oséias capítulo 2, versículo 11. Diz que lá, farei cessar as suas festas de lua nova, farei cessar os seus sábados. Então olha só que interessante, nesse texto de Oséias capítulo 2, versículo 11, fala abertamente lá, farei cessar os seus sábados.
Mas o que é que a gente nota nesse contexto? Se você for para Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, Jesus fala assim: santificai os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós. E Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 também. Vocês notaram algo de diferente desses dois textos de Oséias, capítulo 2, versículo 11, e de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20 e versículo 12? Olha só, vou citar dizendo de novo para vocês. Em Oséias fala: farei cessar os seus sábados. Em Ezequiel fala: santifica os meus sábados. Existe uma diferença? Existe. A diferença é que Jesus está falando: farei cessar os seus sábados. Existiam uns tipos de sábado ali que eles faziam, eram umas festas e tudo mais, era um tipo de sábado, uma adoração diferente do que Deus pedia. Quando Deus fala, Jesus fala aqui em Ezequiel, santifica os meus sábados, é porque os sábados de Deus está descrito na palavra de Deus e a gente precisamos guardar com reverência. Hoje a gente sabe que existe outros tipos de sábado. Qual é esse? Algumas pessoas dizem que a gente pode guardar a quarta, a sexta, o domingo e tudo mais. Mas foi que Jesus falou, ou foi que Deus falou? O sábado foi dado para a gente, então a gente devemos reverenciar esse dia que é o dia que Deus deixou para cada um de nós. Mas tem outro também, por exemplo, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, fala lá que tudo isso, o sábado, é a sombra das coisas que viriam. Tem uma coisa interessante que eu gosto de notar nesse texto, que muitas vezes passam despercebido. Lá fala que a realidade é o corpo de Cristo. Mas uma coisa interessante, se nós, adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado e não temos uma adoração, ou pode ser que a gente guarde o sábado, mas não estamos com Cristo, de maneira alguma serve essa guarda desse mandamento. Por isso que a Bíblia fala lá também em Mateus capítulo 2, fala que no versículo 26, que Jesus é o Senhor do sábado. Então, para você guardar o dia de sábado, você tem que estar com Jesus. Se você não está com Jesus, você procura qualquer outro dia da semana. Porque Jesus, ele falou que a gente devemos sim guardar o sábado. O próprio Jesus guardou. O próprio Jesus, ele guardou o sábado. Era de costume Jesus ir na sinagoga no dia de sábado pregar o evangelho. Mas uma coisa que tem, vocês sabiam que resta um repouso ainda para o povo de Deus, para alguns ainda que não estão nesse repouso? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 6, fala que resta ainda um repouso para o povo de Deus e alguns ainda não entraram nesse descanso. Então eu convido vocês a estudar com carinho a palavra de Deus, meditar nesse livro e nesse livro somente, porque às vezes as pessoas dão um arrudeio e esquecem de ler o texto que fala explicitamente ali sobre o que Deus pede para cada um de nós. Então, se você estudar com carinho, Deus vai mostrar para você, vai revelar o dia de guarda é o sábado descrito na palavra de Deus, tantos textos milhares. Citei alguns aqui para vocês, mas existem muitos textos. Outra coisa, Deus guardou o sábado na criação, Adão e Eva guardou, Moisés, Abraão, e aí vem a turma toda, Jesus, Maria, sua mãe guardou, também os discípulos, os apóstolos depois, todos guardaram. E Isaías 66 fala que na nova terra nós iremos guardar o sábado. Quem somos nós para dizer ou escolher outro dia a não ser o sábado descrito na palavra de Deus? Que Deus possa abençoar vocês e que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo à verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.